Boa noite, saudação aos que nos assistem no canal do Ponto de Cultura Ferrinho. Hoje, dando seguimento às atividades formativas do Ponto, nós vamos estar com a videoconferência sobre fotografia, memória ferroviária e cidade. Essa conversa nós vamos realizar junto com o pesquisador Guilhermo Gomes, doutorando em Antropologia Social da URGS, mestre em Antropologia Social da URGS, da mesma universidade, e bacharel em Ciências Sociais pela UFPEL. Ele é pesquisador do NAVisual, Núcleo de Antropologia Visual da URGS, e do BIEV, Banco de Imagens e Efeitos Visuais. Integra a equipe editorial da Revista Latino-Americana de Antropologia del Trabajo e da revista Fotocronografias. Atua no campo de antropologia urbana e da antropologia visual, com interesses nos seguintes temas: transformações e crises no mundo do trabalho, memória e cultura visual do trabalho, emoções e emprego, envelhecimento e sociedades complexas, identidades narrativas, família e parentesco. E junto com Guilherme, o pesquisador Yuri Chonardi Hapkiewicz, mestre em Antropologia Social pela URGS, bacharel em Ciências Sociais pela mesma universidade, atuou como mediador cultural no Museu do Trem de São Leopoldo e também como educador social na Associação Cultural Beneficente Lê Mulher. Foi pesquisador colaborador também do NAVisual, Núcleo de Antropologia Visual da URGS, e coordenador do projeto Interfaces Arquipélago, Memórias, Narrativas e Museus. Tem interesse e trabalha com os temas da antropologia urbana, antropologia visual, coleções etnográficas e envelhecimento, patrimônio e memória do trabalho. Bom, eu sou Paola Malma, integrante do Ponto de Cultura Ferrinho, também formada em antropologia e produtora cultural. Para nós do Ferrinho e para toda a comunidade cultural também que trabalha com a questão da memória de uma forma mais ampla, é muito importante e significativo esse momento, né, que nós estamos vivendo de poder resistir culturalmente e poder manter ativas nossas atividades, mesmo diante de um contexto tão desafiador no país, né, no Brasil. E mais do que nunca, né, esse tema da memória, ele soa como muito, muito, muito importante para nós, né, que trabalhamos com a criação de sentidos, de obras, de experiências, de universos. A gente inicialmente tinha pensado esse seminário num formato amplo, ao vivo, presencial, mas por conta da pandemia nós optamos em realizar ele em formato online, dividindo em diferentes blocos. E para dar seguimento à reflexão já iniciada anteriormente sobre fotografia como dispositivo de memória, de afetos e de identidade, a gente segue então conversando sobre a imagem, a produção de imagem também como uma ferramenta de conhecimento, como uma metodologia de investigação, de trabalho, também dentro, em diálogo com a antropologia, com o universo da pesquisa acadêmica, conhecer um pouco mais como é que foi a trajetória de pesquisa de vocês, né, dentro desse universo, no que tange também o diálogo com a memória ferroviária, nessa produção de memória, de experiências. E a gente sabe, né, que a memória ferroviária é um conceito recente, a partir dos anos 2000 para cá, embora a ferrovia seja muito antiga e participe da construção da história do Brasil e principalmente da formação do ambiente urbano, né? Principalmente aqui em Porto Alegre, no nosso caso do Ferrinho, da Vila dos Ferroviários ali, que é um local histórico e que demanda bastante ainda a questão da revitalização dessa memória e do reconhecimento por parte da cidade. A gente, então, imagina, supõe, assim, que a pesquisa de vocês pode nos auxiliar a discutir alguns conceitos e conhecer um pouco mais sobre esse universo de construção da memória ferroviária a partir das experiências dos aposentados que trabalharam na ferrovia, operários, mas também desse percurso que vocês fazem como pesquisador também, que utilizam da fotografia como uma forma de produzir conhecimento, narrativa, imaginário, né? Então, é isso, né, fazendo essa introdução, e sei que o tema da memória ferroviária, da patrimonialização da ferrovia é muito amplo, tem muitos debates e contradições, mas seria muito interessante aqui trazer também a visão da antropologia urbana, de que forma também a antropologia como disciplina contribui, assim, nessas lutas, nessas questões de visibilidade social, política. E então, vamos começar dando início à pesquisa do Guilherme Gomes, né, nosso pesquisador, doutorando em antropologia. Vou começar aqui, então, passando o teu trabalho, Guilherme, e daí fica à vontade de estar contigo a palavra.
Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer. Como a Paula me apresentou, sou o Guilhermo. Estudo as ferrovias desde 2015, da minha graduação. Vou falar um pouco sobre isso. Gostaria de agradecer o convite à Paola e também esse fórum importante do Ponto de Cultura Ferrinho, que eu acho que tem tudo a ver assim com as minhas preocupações de pesquisa. E também queria destacar que é um prazer compor aqui essa discussão com o meu colega Yuri, que foi, além de um colega na minha formação de mestrado, é um parceiro intelectual e também um militante pela memória coletiva ferroviária, né? Um pesquisador da memória que eu admiro bastante. Então é um privilégio estar podendo apresentar junto com vocês nesse espaço tão importante. Então pode, começando assim minha primeira imagem, eu provocado assim pela temática de vocês, né? Eu estou propondo essa temática da fotografia e memória ferroviária em Pelotas, né? Que foi a cidade onde eu me graduei, onde eu fiz o meu primeiro contato assim com a temática da memória coletiva ferroviária, no meu trabalho de conclusão de curso, orientado pela professora Cláudia Turra Magri, né, na graduação em Ciências Sociais na UFPEL. Então, a cidade de Pelotas, só contextualizando, uma cidade média no sul do Brasil, no sul do Rio Grande do Sul, tem aproximadamente 400 mil habitantes, e foi bastante importante, assim, a ferrovia foi bastante importante, principalmente porque era uma região de fronteira, né? E que escoava a produção tanto do charque, né, que é bastante conhecida Pelotas, digamos assim, né, no início da sua urbanização, né, e também conexão com o Porto de Rio Grande, né, que é uma cidade bastante próxima de Rio Grande. Então esse é um mapa de 1984, pensando um pouco essa ferrovia no Brasil e no sul do Brasil, né, que é uma das temáticas, digamos assim, dessa investigação. Então, o meu primeiro vínculo com a memória ferroviária foi com o meu trabalho de conclusão de curso, como eu falei, intitulado Cidade, Trabalho e Narrativa, Etnografia Urbana com Ferroviários Aposentados em Pelotas. Então, esse trabalho ele foi inserido em um projeto maior, um projeto mais amplo, conhecido como Memorial da Estação Férrea. Foi uma demanda da Prefeitura de Pelotas, que tinha recentemente recuperado o prédio da Estação Férrea, né, encampado pelo poder público, e a Secretaria de Cultura, então, foi a Antropologia, foi a professora Cláudia Turra Magni, pedir que se organizasse um projeto de antropologia e que desse base antropológica, digamos assim, um trabalho de campo, que desse base ao estabelecimento de um memorial da Estação Férrea, né, que até hoje não se concretizou, mas digamos assim, a primeira ponte, né, desse trabalho começa a partir daí, né? E eu estou vinculado a essa professora, pesquisando na temática da antropologia do trabalho, da antropologia urbana, e me vinculo a esse projeto. Esse primeiro projeto ele é realizado no Laboratório de Ensino, Pesquisa e Produção em Antropologia da Imagem e do Som, que é o LEPAIS, um laboratório de antropologia visual vinculado ao UFPEL, né? Então, esse projeto ele foi um projeto coletivo, contou com estudantes de diferentes cursos, né? Antropologia, museologia, história, ciências sociais, e é basicamente focado no contato direto com a população, digamos, a comunidade ferroviária, né? Principalmente uma comunidade ferroviária de aposentados, né? Então pessoas entre 60 e 80 anos, né? E que ainda que vivem até hoje nos arredores da estação férrea. Esse foi um projeto que produziu diferentes produtos, digamos assim, antropológicos, né? Um deles é o Museu de Rua, né? Que foram diferentes painéis, né? São banners com fotografias e com narrativas dessas pessoas organizados em temáticas e que formam um pouco
um conjunto, né, de diferentes temas baseado nessa pesquisa de etnográfica, né, de contato direto com essas pessoas. E com a ideia, basicamente, de estabelecer digamos, o bônus do banner, que é essa possibilidade de circular, né? Essa ideia de uma memória fácil de se publicizar e que também a possibilidade dela circular por diferentes espaços. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Um dos outros produtos desse projeto foi um vídeo documentário, um vídeo etnográfico, chamado Vida nos Trilhos, que contou com depoimentos voluntários das pessoas que foram. Nós fizemos um plantão também na Estação Férrea de Pelotas, coletando depoimentos e memórias afetivas dessas pessoas em relação com o trem, em relação com a ferrovia e com o entorno, com a cidade de Pelotas, né? Então, pode passar uma diversidade de personagens, digamos assim, que participaram desse projeto e que deram base a esse memorial. Bom, então, foi, digamos, foi dentro desse projeto que eu estabeleci meu primeiro vínculo com essa temática ferroviária, sempre nessa chave de pensar uma memória do trabalho. E no mestrado, que eu entrei em 2016, concluí em 2018, na URGS, né? Então eu vou para a URGS e mantenho esse universo de pesquisa, esse interesse pela memória do trabalho ferroviário, e consigo, digamos assim, expandir com maior fôlego na dissertação de mestrado, chama Etnografia da Crise e da Duração Ferroviária em Pelotas, um estudo de memória coletiva, né? Então, no mestrado, eu me vinculo aos núcleos do qual eu faço parte até hoje, que é o Núcleo de Antropologia Visual e o Banco de Imagens e Efeitos Visuais, o BIEV, e partindo sempre da orientação da professora Cornélia Eckert, né, que é especialista em memória e especificamente também em antropologia visual. Então, é a partir dessa chave de um maior aprofundamento, digamos, nessa comunidade interpretativa, que eu me aproximo ou expando o olhar, né, a essa comunidade ferroviária em Pelotas e mantenho os vínculos que eu tinha tido com essas pessoas, né? Então, eu vou organizar essa fala, né, mais enfocada, digamos assim, na minha dissertação de mestrado, que é o trabalho de maior fôlego, né, sobre memória ferroviária, e adotando um pouco a provocação do evento, que é discutir sobre imagem fotográfica. Antes, eu queria fazer uma certa introdução da perspectiva teórica, né, minha, digamos, enquanto antropólogo visual e antropólogo da memória, que direciona o meu olhar para as imagens fotográficas, né? Então, é uma imagem fotográfica alocada, né, dentro de um determinado olhar teórico, né? Teórico etnográfico, sempre, né? Então, ou seja, para a antropologia, sempre a ideia de um trabalho de campo, né, da relação direta com as pessoas, da informação e da relação de diálogo e de interlocução, né, ela está sempre vinculada também à produção de teoria, né? Então, é a partir da minha inserção no Navisual, né, no Núcleo de Antropologia Visual, e especialmente da orientação com a professora Cornélia Eckert, que eu tenho acesso à perspectiva da etnografia da duração, né, que é uma proposta, né, teórico-metodológica de se aproximar da memória das cidades a partir da narrativa dos seus habitantes, né? Então, é da narrativa das pessoas, né, e da memória, especificamente também, né, da memória das pessoas, dos habitantes das cidades, que se recompõe uma memória do urbano, né? E essa memória é entendida conceitualmente como constituída por imagens. Que imagens são essas, né? Então, isso dá uma certa dimensão do que nós entendemos enquanto comunidade antropológica do significado dessa imagem. Então, quando eu falo imagem, eu estou querendo dizer uma imagem fotográfica, com certeza, mas também estou querendo dizer uma imagem narrativa, uma imagem fílmica, uma imagem sonora, né? Então, esse conjunto de imagens, né, que na verdade são compostas, compõem um imaginário, né,
é que é a base de acesso à memória das pessoas, né? Eu selecionei uma citação que elenca um pouco essa ideia do vínculo da memória, né, que é o nosso objeto, e da imagem, né, que o Devos coloca o seguinte, né? Para investigar esse fenômeno da memória, portanto, não há outra forma senão aderir a essa dinâmica das imagens, mergulhar nas imagens em que o próprio narrador se deixa navegar, para encontrar as suas razões para durarem na paisagem do mundo contemporâneo. Então, a ideia, o princípio da duração é que, frente a uma descontinuidade do tempo, eu vou falar um pouco mais sobre isso, a narrativa, ou seja, a memória narrada, né, a memória tornada narrativa, né, desses aposentados da ferrovia, ela também uma tática de durar no tempo, né, dado que o princípio do tempo conceitual é que ele é descontínuo, né? Então são essas múltiplas descontinuidades e os esforços de duração. Também selecionei uma outra citação de um artigo que nós escrevemos, eu e o Yuri, que está publicado na Amazônica, na revista de antropologia, que nós falamos sobre o que significa a imagem para nós, né? Então, as imagens são, portanto, a maneira pela qual acessamos o mundo do outro e como narramos essa relação de interlocução, né? Nesse sentido, cabe ressaltar duas questões importantes. Primeiro, que eu já tinha adiantado, né? Quando falamos em imagem, estamos falando a partir de uma perspectiva durandiana, né? Que é essa ideia do Gilbert Durand, do imperialismo de imagens, que significa reconhecer que elas podem ser sonoras, visuais, escritas, fílmicas, etc. E dois, a compreensão dos regimes de imagem passa a produção, por parte dos antropólogos, de outras imagens, né, que, engendradas por categorias, princípios de sentido e núcleos semânticos e formas constelares, o Yuri vai adentrar um pouco essa ideia de constelação depois, dão vazão à experiência etnográfica de interlocução, arranjando-as em formato imagético narrativo. Então, essas imagens de pessoas, como também para produzir antropologia. Eu dividi a minha fala em conjuntos de imagens já arranjadas conceitualmente, né? Dando essa ideia de coleções de imagens, né? E já dá uma certa ideia também, certa intelectualização de conjuntos de imagens, ou seja, imagens que dependem ou que estão diretamente relacionadas com conceitos que são importantes para a minha pesquisa, né? Então, são as imagens do enraizamento, da crise e da duração. Eu vou mergulhar antropologicamente diretamente na narrativa de trabalhadores, trabalhadoras e famílias de 60 a 80 anos que, digamos, viviam um processo de descontinuidade bastante complexo. Em primeiro lugar, viviam um processo de envelhecimento, né, que, entendido pela antropologia, não só como um processo biológico, né, mas também como um processo cultural. Em segundo, viviam um processo de descontinuidade no sentido da aposentadoria, né, que já é por si só uma ruptura com o mundo da vida ordenado pelo trabalho. Em terceiro lugar, talvez o mais relevante, vivia um processo de descontinuidade porque a ferrovia, tal como eles haviam vivido, está por desaparecer, né? Então, esse processo, principalmente de fim da ferrovia, da maneira como eles narravam, né, digamos, o meu mote de pesquisa, né? Como que essas pessoas narravam essa descontinuidade com o mundo da ferrovia, denunciavam a crise das ferrovias, por isso o conceito de crise é um conceito importante, e, ao mesmo tempo, esforçavam-se por manter uma memória coletiva, né? Por fazer durar no tempo a sua própria memória e a memória coletiva. A minha investigação ela é basicamente uma investigação de narrativas, de rememorações, né, dessas pessoas da comunidade ferroviária. E, como eu disse, a ideia de crise é central, né? Então, pessoas que
e já começo, digamos, a me apropriar imageticamente dessas imagens da crise, né? Que eu vou chegar mais adiante. Antes de entender qual que era o impacto da crise, né? Porque isso era uma coisa que eu ouvia bastante recorrentemente, né? Narrativas dessas pessoas que contavam quão grave tinha sido o processo de privatização da rede ferroviária federal, né? Uma grande empresa federal criada em 1957 que controlava diferentes ferrovias em todo o Brasil e que passa por um processo de privatização ao longo da década de 90 que acarreta demissões em massa, fechamento de estações, remoção de diferentes ramais ferroviários, enfim. Então, era uma crise, um fechamento narrado muito dramaticamente. Eu tinha que entender, né? E é isso que eu chamo de imagens do enraizamento, né? Porque esse conceito de enraizamento denota um pouco o vínculo das pessoas, da comunidade ferroviária com o trabalho, né? Que ia muito além do trabalho, né? Porque se espalhava pelas relações de lazer, familiares, de vizinhança, e isso está nas imagens, né? Esse vínculo profundo dos trabalhadores ou de uma comunidade com um estilo de vida, né? Então temos campeonatos de futebol, o Papai Noel chegando de trem, né? Os próprios materiais da empresa, nessa ideia de um projeto de estabilidade, né? de manter-se lá. Então, eu começo a perceber as imagens fotográficas ou de acervos pessoais ou de documentos, tentando entender, eram imagens que eram apresentadas a mim, né, quando essas pessoas narravam as suas memórias, as memórias vinham junto com essas imagens, né? Então esse é o primeiro, digamos, um primeiro ponto interessante, né? Perceber quais eram os vínculos das pessoas com o seu trabalho a partir dessas imagens. Então aí, por exemplo, está um documento da cooperativa da Aviação Férrea do Rio Grande do Sul, né, que é uma empresa estatal antes da federalização das ferrovias no Brasil. Então são esses acervos carregados ao longo de muitos anos que passam, digamos, a acender a minha curiosidade antropológica, né? Por que as pessoas mantêm esses acervos, né? Por que essas imagens são significativas do que elas entendem de si mesmas e da forma como elas se apresentam e se narram. Então, tem uma série de documentos de trabalho, né, guardados por muitos anos. Só dando uma ideia da diversidade também de imagens produzidas, né, sobre esse fenômeno da memória ferroviária. Então, um outro eixo de imagens que eu estou chamando de imagens da crise, né? Então, esse foi uma charge que teve durante a greve dos caminhoneiros em 2018, que voltou a discutir questões, por exemplo, de multimodalidade no Brasil, né? E que os ferroviários gostaram muito, né? Porque eram coisas que eles já denunciavam há muito tempo. Então, eu começo a identificar conjuntos de imagens, né, da crise, que eu estou chamando de crise, porque os ferroviários também estão muito engajados em grupos nas redes virtuais, né? E que imagens eram essas que davam potencialidade a denunciar a condição de precarização das ferrovias, né? Então, eles manipulavam e compartilhavam imagens, né, entre eles, entre uma comunidade ferroviária, para produzir narrativas e para denunciar o estado de precarização. O terceiro eixo de imagem, que eu estou chamando de imagem da duração, está diretamente relacionada a identificar, primeiro, que essas pessoas tinham projetos próprios de manutenção da sua memória. A imagem já tinha um papel em perceber quais são essas imagens, né, desses projetos. Então, exposições ferroviárias, manutenção desses acervos pessoais, vínculos com prefeituras ou com a própria universidade, que já dão uma certa... Então, por exemplo, um dos projetos foi a circulação daquele memorial, daquele museu de rua que eu apresentei para vocês, né? Ele foi para diferentes cidades, né? O Yuri vai falar um pouco também sobre essa questão das redes ferroviárias pelo Rio Grande do Sul, né? Nós circulamos pelo Capão do Leão, Rio Grande, Porto Alegre e diferentes lugares de Pelotas também. E imagens
já a minha preocupação também como antropólogo visual de produzir essas imagens que criavam relações ou que estabeleciam relações e que eram significativas para eles nos seus projetos de memória. Então, parte dos resultados e da própria prática de pesquisa foi, inclusive, propor, né, junto com os ferroviários, diferentes projetos de memória, né? Alguns deles, por exemplo, a gente fez atividades em rádios, atividades em escolas, a própria aparição na mídia também, eles como interlocutores, né? Então descentralizava um pouco os aposentados desse lugar de aposentados ou de ex-trabalhadores, né? Então eles reconfiguravam, apareciam como narradores, como curadores de exposições, como guias expográficos, né? Como professores, como a gente vai mais adiante vai falar um pouco. Uma das atividades que nós fizemos, chamamos de encontro de gerações, propor realmente um encontro desses octogenários, transformando as suas imagens, os seus acervos, né? Então a imagem tinha, a fotografia tinha um papel importante aí, porque projetava em uma tela o seu próprio acervo pessoal, né? E transformava, digamos, essa imagem de acervo, essa imagem de memória, num conteúdo possível de ser palestrado, digamos assim, para públicos bastante diferentes. Então aqui está o Rubem Medeiros, falando do envelope no qual ele recebia o seu salário, que ele guarda os envelopes desde o ano que ele entrou até quando ele saiu do trabalho da ferrovia, em 1988. Então também as exposições que eram próprias deles, né, nessa processo de manutenção de acervos, mas também propositiva, né, sempre no sentido de um projeto colaborativo, né, das antropologias visuais. Então essa também é outras das atividades que nós fizemos. Queria encerrar só fazendo uma reflexão sobre essa importância, digamos, da antropologia visual e que eu aprendi ao longo do meu mestrado. Primeiro, de reconhecer que as imagens já estavam no campo, né? Que as imagens não se tratava de um projeto de imposição de imagens ou de produção imediata de fotografias, né? Então, as imagens já circulavam nesse universo, né? E o reconhecimento de que imagens eram essas era o primeiro passo. E se as imagens têm um papel fundamental nessas iniciativas de memória dessas figuras, desses personagens que foram me acompanhando ao longo da pesquisa, que foram meus parceiros de pesquisa, se a imagem era tão importante para esses processos de memória, uma pesquisa sobre memória também deve acompanhar esses jogos de imagens, né? E esse foi, digamos, a estratégia, né, utilizada na pesquisa, utilizada principalmente na dissertação, né, que é de produzir imagens, de organizar imagens que estivessem coerentes com aqueles projetos de memória, né, que estavam vigentes ali. Então é isso. Muito obrigado. Agradeço novamente a participação e encerro. Muito obrigada, Guilherme, pela apresentação. Seguimos contigo, Yuri. Beleza. Boa noite, então. Queria, primeiramente, agradecer o convite também, integrar a programação do Ponto de Cultura Ferrinho, o que me deixa extremamente feliz por ser um espaço que eu tenho uma relação afetiva bem grande, as pessoas que compõem aquele espaço com os ferroviários que realmente são militantes dessa memória, né? Não apenas lembram, mas partilham essas memórias e integram esses projetos de memória que Guilherme havia comentado e ver um espaço daqueles reconhecido por uma política pública patrimonial, né? E ser reconhecido tanto através de um reconhecimento institucional como ponto de cultura, acompanhado a isso desse processo recente também de tombamento do edifício por parte do município, são aspectos que me deixam muito felizes, né? Em primeiro lugar, queria dizer que isso me toca bastante, assim, isso
Eu fiquei muito contente mesmo, tanto com o convite como por ver que aquele espaço, né, ele não só tem um reconhecimento institucional agora, mas ressignifica aquele espaço com uma outra agenda também, né, que usa o ponto de partida, que é a memória ferroviária, para publicizar e promover outras coisas, né? Enfim, cultura em sua múltipla pluralidade, teatro, oficinas de fotografia, tudo isso, né? Sim. Mas, enfim, para retomar um pouquinho sobre a questão da minha trajetória de pesquisa, com interesse nas ferrovias, eu volto lá para minha entrada na graduação. Em 2009, eu ingressei no bacharelado em Ciências Sociais, e a partir de 2011, então, eu começo essa pesquisa sobre ferrovias, justamente após integrar esses mesmos coletivos que Guilhermo faz parte ainda hoje, né, que são o Núcleo de Antropologia Visual e o Banco de Imagens e Efeitos Visuais, ambos vinculados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E aí é um pouco justamente isso. A partir do ingresso nesses núcleos, eu comecei a me perguntar um pouco, né, do ponto de vista de formação na antropologia, né, numa possibilidade que seria trabalhar nesse campo disciplinar, não só a partir de palavras, mas a partir de imagens, né? Esse, digamos, é um primeiro ponto de partida para se pensar no nosso campo disciplinar mesmo, assim, né? Não é uma ciência só de palavras, mas ela também pode ser composta por imagens, né? Que eu acho que vai muito de encontro à proposta do evento, que é pensar justamente a fotografia, para a gente ficar nesse suporte que é contemplado pelo seminário, não apenas enquanto uma linguagem e uma técnica, né? Mas como uma forma de construção de conhecimento. Isso é muito importante, né? Então, se uma antropologia com imagens, ela nos leva a algumas perguntas, uma antropologia da memória com imagens nos direciona, mais propriamente, outras questões, né? E dentro dessa perspectiva que eu compartilho um pouco, de filiação a uma comunidade interpretativa, do qual comenta Guilhermo, né? Um conjunto de pessoas que já se debruça em relação a essas imagens que são produzidas, que remetem à memória a partir de uma perspectiva etnográfica, a gente acaba por entrar propriamente na questão de um universo de imagens temáticas sobre a ferrovia. E essa foi um pouco da chave que eu parto em relação à minha dissertação de mestrado. Ou seja, onde é que se encontram essas imagens, né? Aí entra um conceito extremamente importante, é o conceito de coleções, né? Porque eu até comento que se eu pudesse ser uma metáfora o que foi minha pesquisa de mestrado, eu diria que é um percurso, né, uma trajetória de pesquisa etnográfica colecionista de biografias e imagens de outras coleções. Ou seja, eu coleciono imagens e disponibilizo essa coleção de imagens justamente a partir do acesso de outras coleções. E que outras coleções? Coleções privadas, álbuns de família, coleções institucionais, né? Tais como a do Museu do Trem, coleções públicas também, mas que estão em outra esfera de imagens, que justamente, né, como o Guilherme também comentou, essas imagens, elas já circulam e parte de um gesto nosso de observar quais são esses lugares por onde elas circulam e quais os significados que são evocados nesses diferentes espaços de circulação, né? Os grupos de Facebook, por exemplo, são repositórios de imagens fantásticos, né? Há muito material assim que é justamente isso, que é trazido dessas coleções individuais e biográficas e são trazidas a público, compartilhadas justamente com o aval da tecnologia aí, né? Dessas redes de trocas. Então, é importante trazer um pouco esse contexto em relação ao cruzamento entre antropologia e imagem, antes de entrar propriamente nas imagens que eu trago aqui, que é justamente para se pensar que, bom, que a gente, enquanto pesquisadores
que pesquisa um grupo, que seria um grupo de trabalho, a Memória dos Ferroviários, a gente está pesquisando de forma análoga a questão da memória das cidades, porque é justamente isso. No momento em que a gente toma conhecimento a partir dessa interlocução com esses personagens, né, com esses aposentados que trabalharam, a gente também revela e torna claro a questão da memória de partes específicas da cidade. Em Porto Alegre, né, que tem uma memória, uma história ferroviária riquíssima, mas ela é bem invisibilizada. E eu falo por mim, mas pessoalmente, antes de entrar na universidade, eu jamais tinha ouvido falar de trens em Porto Alegre, né? Esses vestígios materiais dos centros da cidade, eles foram sendo empurrados gradualmente, né? As estações que chegavam no centro foram sendo afastadas, até a gente chegar nesse cenário de crise de qual o Guillermo comenta, nos identifica, que é justamente, digamos assim, aquilo que é central na narrativa desses aposentados, que foi a questão da privatização em 1997, né? Que não apenas transformou a vida desses trabalhadores e impactou, né, sua relação com as casas que eles habitavam, né, com a questão do desemprego, da aposentadoria forçada, outras tantas questões, mas deflagrou uma coisa que se torna de interesse público, que vai para além dessa comunidade, né, que é justamente, bom, a ferrovia, ela se espalha por diferentes cidades, ela tem um grande alcance. O que iria ser feito desse patrimônio edificado, dessas estruturas, desse caminho com a privatização, né? E isso sempre foi a questão de um pouco da luta desses ferroviários, né? E não só transmitir uma memória, né, e contar suas histórias, mas ter uma luta diária e presente em relação à manutenção desses espaços, a manutenção, a resistência, né, a existência mesmo, né, a duração. Eles continuam existindo e que continuam existindo com outras finalidades e não só, né, porque são muito saudosistas, todos ferroviários, né? Todos se lembram, gostariam que a ferrovia voltasse, mas muitos têm consciência que ela não vai voltar. Então, se ela não vai voltar, quais seriam os projetos alternativos de ocupação dessas antigas estruturas e outras questões, né? Então, essa é um pouco do horizonte temático em que realizei a pesquisa, né? Que era justamente isso, identificar diferentes vozes que atribuem sentido ao contexto atual de transformação das cidades, né? Pensando na reutilização de estações e distritos ferroviários. Então, basicamente, o que eu procurei foi pensar quais são os desfechos, imagens e personagens escritos na duração de sistemas de trens no sul do Brasil. Porque é isso, né? A gente tem particularidades, mas por ser uma profissão vinculada a uma empresa que tinha escritórios e tinha uma participação em todo o território nacional, o que a gente estuda aqui e traz aqui faz parte de uma situação ferroviária nacional, em certa medida, né? Representativa. Então, o que eu convido agora, a partir dessas imagens, é justamente fazer o passeio por algumas cidades do Rio Grande do Sul, a partir de imagens, né, para se pensar um pouco quais foram essas transformações, quais estão sendo essas transformações, e aí é para a gente conversar um pouco a partir das imagens mesmo, para se pensar nessa situação ferroviária no Rio Grande do Sul. Então, eu separei 5 municípios: Porto Alegre, São Leopoldo, Passo Fundo, Caxias e Bento Gonçalves. Então, começando com Porto Alegre, que nem eu comentei por Porto Alegre ela tem uma especificidade que é justamente essa, né?
foi um dos primeiros lugares do estado em que se chegou à ferrovia, mas essa memória dos trens na cidade, ela é pouco conhecida do grande público, né? Quando se pensa no histórico de transportes em Porto Alegre, as pessoas lembram muito da questão dos bondes, né? Que também é um transporte público, um transporte de massa sobre trilhos, né? Mas com uma dinâmica que é simplesmente o trânsito dentro da cidade, né? Essa estação, por exemplo, ela ficava bem na frente da tumeleira, ali da Casa Eli, onde hoje passa a pista do túnel como é que é o nome? Na Conceição, na Travessa da Conceição ali, né? Que é justamente isso. A gente pensa nessa memória da cidade, da própria infraestrutura da cidade, que, né, em que foi dada mais espaço para o surgimento e valorização do modal rodoviário, que até hoje, né, no nosso país, os grandes deslocamentos de cargas e de pessoas são todos feitos com rodovia, que veio justamente aí substituindo gradualmente o sistema de transportes ferroviários. Isso a gente observa muito nas fotos de acervo em Porto Alegre, né? Essa estação ela foi demolida mais ou menos na década de finais dos anos 60, início dos anos 70 ali. E aí há também, né, que embora fosse substituído esse modal ferroviário, houve grandes obras de infraestrutura urbana em Porto Alegre, que era justamente para dar conta dessa complexidade de trabalho da ferrovia, né? Esse prédio está em pé até hoje ali em cima, que era o edifício sede da rede, que era onde então se produziam os documentos e todos esses papéis. E aqui também mostrar um pouco as escolhas de se trazer essas imagens, né? Ou seja, as imagens fotográficas e também umas imagens de acervo. Isso daqui é uma imagem de uma revista também acervo lá no Museu do Trem em São Leopoldo. É muito fantástico se pesquisar a memória, é muito bonito se pesquisar a memória a partir das imagens, que é justamente essas trocas que tu cria com os interlocutores mesmo, entendeu? Porque é justamente que nem eu falo, todos os nossos interlocutores são colecionadores, todos são colecionadores. Sempre que eles vão dar os depoimentos, eles já trazem uma pasta, um recorte de jornal, são dispositivos de memória mesmo, a questão das imagens, sobretudo a questão das imagens fotográficas. Que é isso, os materiais que eu trago aqui, até agora, a maioria desses são de acervo de museus, mas existem milhares de imagens assim que são frutos de coleções individuais. E aí é legal isso também, como nossos deslocamentos, enquanto pesquisadores e antropólogos, que também produzimos hoje imagem, ao percorrermos a cidade, observarmos aqueles espaços que foram de propriedade da ferrovia, a gente vai tomando conhecimento de uma história urbana que a gente não tinha. E no momento da nossa escrita e compartilhamento dessas imagens, a gente acelera e integra esse processo de circulação de imagens, fazendo que elas acessem circuitos que não teriam sido acessados sem a participação desses estudos. Porque isso é verdade também. Existem muitos projetos de memória. E essas pesquisas, e eu acho que uma particularidade também da antropologia é que os pesquisadores acabam, por certa forma, sendo aliados diretos em relação ao público que se vincula. Em que sentido? Porque, assim, eu falo por mim, mas com certeza Guilherme também, Paola e a rede toda do Ponto de Cultura Ferrinho, né? Porque a gente, às vezes, até chega com interesse, mas no processo de interlocução, justamente, né, de socialização com essas pessoas, a gente acaba integrando o cotidiano e dando uma continuidade para esses projetos de memória, né? Se engajando propriamente, de forma ativa. Chegamos finalmente na Vila dos Ferroviários, né? Que é justamente o espaço em que está localizado o Ponto de Cultura Ferrinho. E aqui eu apresento daí quem foi o principal interlocutor da pesquisa,
que é seu Hélio, né? Que é justamente isso. Durante nossas pesquisas, a gente pode ter encontrado muitas imagens, mas encontramos muitas pessoas, sobretudo esses interlocutores, que eram aquelas pessoas que um pouco direcionavam o nosso olhar, tanto para as imagens que já existiam, quanto para as imagens que poderiam ser produzidas, né? Essa imagem é de 2011, uma das primeiras vezes que eu tive na ambiência da fila ferroviária, que era justamente isso, foi uma saída fotográfica para se tomar um pouco conhecimento do território da vila, né? A partir de uma visita guiada do seu Hélio, mostrando um pouco como é que era, como é que estava, o que esperava, né? Porque isso é bacana também. Como o Guilherme falou, essa relação de trabalho da ferrovia, ela não ficava restrita ao trabalho, né? A influência da empresa, ela também mediava as relações de lazer, as relações familiares, as relações de moradia, as relações de vizinhança que se estabeleciam. Então, essa casinha azul é o aspecto de 2011 de como seria uma residência ferroviária dessa vila. Isso é legal também da própria imagem fotográfica e da construção de narrativas imagéticas. Não só trazer imagens de procedências diferentes, mas pensar na questão dos detalhes também. É justamente uma das potencialidades de construir essas narrativas. Nesse caso ali, uma etiqueta do patrimônio que é mantido. Isso é muito bacana, porque pensa que as casas, né, desde 97, depois da privatização, os ferroviários continuam habitando. Há uma preocupação em relação ao reconhecimento e à posse legal dessas casas, mas ainda há esse vínculo afetivo e saudosista com a ferrovia, que é justamente manter alguns aspectos, entendeu? A maioria dos ferroviários podem fazer seu puxadinho, pode destruir, colocar toda a casa abaixo e levantar outra de alvenaria, né? Mas eles mantêm e colecionam esses fragmentos que fazem parte do histórico de trabalhos deles mesmo. Aí tem a questão também, que isso é importante, que a gente sempre, quando a gente fala de ferrovia, a gente pensa no trabalho essencialmente masculino, né? Mas há também a presença da mulher na ferrovia, ela não ficava restrita à questão do núcleo familiar das esposas de ferroviários. As mulheres também tinham postos de trabalho no fluxograma de empresa. Trabalhavam na questão da produção de documentos, nos escritórios, né, que era onde tinha grande número de ferroviários que trabalhavam também. E durante essas pesquisas, há também as narrativas dessas mulheres. Essa ferroviária era a dona Gilda, que também era uma liderança super importante nesse processo pós-privatização em relação ao reconhecimento das casas. Aí tem também o livro Pelos Trilhos, que é sempre evocado, né, como uma conquista da comunidade. Seu Hélio sempre diz do processo que foi fazer esse livro, porque é justamente isso, é tirar, retomando um pouco o que o Guilherme comentava, que é justamente a partir dessas pesquisas, a gente descentra um pouco esse lugar dos aposentados, enquanto o cara improdutivo, que tá, né, esses estereótipos criados, assim, das pessoas de idade, dos idosos na cidade, não, são caras que estão lá diariamente militando pela memória, e não só militando, comemorando conquistas dessa militância, entre as quais um livro de história oral promovido, por exemplo, pelo poder público do município, né? Ou seja, essas vozes, esses desejos de memória, eles encontram lugares e têm alcances, né? Aí tem a questão do Grêmio Esportivo Ferrinho, que eu já comentei um pouco. Eu adoro essa foto, porque essa foto é o janelão que tem lá no fundo do Grêmio, do Ferrinho, que por ali, durante 8 anos de visita no espaço, não tinha uma vez que nós não ia nessa janela, que era justamente isso, sabe? Seu Hélio me levava até a janela,
comenta das transformações daquele espaço, desde aquelas de mais tempo, desde aquelas... Porque é isso, né? Essas transformações, tem transformações de longa data e tem transformações de curta data. Tu fica um ano sem ir no ponto de cultura, já mudou a administração de quem cuida do pátio operacional, quem não cuida, né? Isso está todo o tempo acontecendo e eles estão todo o tempo documentando isso. Aqui, só representativo daquilo que eu comentei, de a gente sempre estar no meio dos interlocutores rodeados por papéis. Aqui é uma foto de 2017, enquanto o seu Hélio tinha encaminhado a questão do tomamento do prédio. Fui recentemente lá, vi esse mesmo papel, agora plastificado, grudado na parede, fora. Assim, eu achei muito, muito bom isso. Isso é legal também se pensar em que outros lugares estava presente a questão dessa construção da narrativa de empresa. Essa revista, a revista Refesa, ela faz parte do acervo do Museu do Trem de São Leopoldo. Esse volume, especificamente, ele se tratava da década de 70. E era muito legal ver a tônica das narrativas escritas mesmo, sobretudo, se pensar numa empresa estatal vinculada a um governo militar, né? Tem toda essa tônica também desenvolvimentista da ferrovia, sem ferrovia não há desenvolvimento, né? Essas narrativas do progresso criadas e associadas à imagem do trem, né? Que isso é um traço atemporal do trem. Desde que se pensa Maria Fumaça, os trens elétricos, sempre se associa a questão da ferrovia com o desenvolvimento. E aí tem a segunda cidade, comentei bastante, de Porto Alegre, atravessado com várias questões da própria imagem, porque me lembrei dos interlocutores do seu Hélio, mas há também um dos lugares que eu percorri durante a pesquisa foi São Leopoldo, né? Fui estagiário do Museu do Trem entre 2012 e 2014, e lá foi um lugar bem bacana também para se pensar outras formas de valorização e difusão dessa memória ferroviária, né? Um aspecto mais institucionalizado, um aspecto mais voltado para a área da museologia, para a área da preservação material, mas também material, né? A partir dessa adesão da instituição às políticas públicas, de IBRAM, de IFAM, às semanas de museus. Muito bacana também ver toda essa aproximação de uma instituição de memória com a comunidade que ela se coloca enquanto representativa, que era justamente isso, até hoje tenho certeza, sabe, que é ver a presença destes ferroviários circulando, e não só circulando, sendo protagonistas enquanto expositores, enquanto palestrantes, enquanto professores, mediadores. É muito legal ver essa relação desses aposentados com esses espaços de memória. Nesse caso, particularmente, com o Museu do Trem de São Leopoldo. Essa daí é uma foto da roda de memória. Aqui alguns folders em relação a esses eventos de aproximação do museu com essa comunidade ferroviária. Seu Paulo, por acabarmos pesquisando o mesmo tema, temos inclusive interlocutores que encontraram, né? Guilhermo conhece seu Paulo lá de Capão do Leão, de Pelotas, e ele estava aqui em São Leopoldo, em Porto Alegre, ou seja, o cara com 78 anos aí, né? Andando para cima e para baixo, levando as exposições. Isso é importante também, não comentei, mas outro documento importante que remete à questão da memória ferroviária são a questão das biografias, livros de biografias de ferroviários, e não são poucas os que tem. Esse é do seu Paulo Newton, ele me deu em 2012, que é uma entrevista com ele, né, organizada pelo cunhado dele, mas eu me lembro que no acervo do Museu do Trem tinha também pelo menos 4 a 5 biografias de livros publicados por ferroviários que contam suas memórias do trabalho, né, em relação à ferrovia, mas que são documentos importantes para a gente pensar na questão da memória das cidades mesmo, né, que elas trazem muitas informações das transformações urbanas decorrentes da ferrovia. Trouxe Caxias do Sul para o estudo propriamente, mais por uma questão afetiva,
até porque foi um dos primeiros cenários de pesquisa, não comentei, mas eu tive um avô que trabalhou no batalhão ferroviário, poucos meses da vida dele, 6 meses ele trabalhou como construtor de ferrovias também, na linha permanente do batalhão ferroviário. E aí eu me lembro que logo no início da graduação foi uma das primeiras pessoas com quem eu fui conversar para ter um pouco da ideia de do que significava isso tudo. Porque diferente de Porto Alegre, Caxias do Sul é uma cidade que ela tem muito hoje preservada. Mas isso é um movimento recente que há esses resquícios materiais da antiga ferrovia. E há um movimento recente que é justamente de revitalização desses espaços, de ocupação por bares, transformar pequenos trechos de ferrovia em parques, né? Integrar a reintegração desses materiais, né, dessas construções, à paisagem urbana a partir de um novo uso, né, e a valorização desse uso. É justamente isso, e a gente pensa isso do ponto de vista objetivo para a população que acessa esses espaços, que utiliza esses espaços, né, que consome esses espaços e ocupa esses espaços, e para os próprios ferroviários, que se por um lado há um grande sofrimento em relação a esse apagamento desses rastros e dessa memória a partir do sumiço, do abandono e da destruição. Há, por outro lado, também justamente um vigor e uma felicidade, uma esperança por parte desses ferroviários ao verem efetivamente projetos de memória e de revitalização de espaços que transformam, né, esses espaços, seu uso, os seus significados. E aí tem uma questão bem bacana também, que é uma outra característica de depois da privatização, que é justamente isso, que é o que foram feitos dessas estações. Algumas viraram museus, algumas foram destruídas, né? Mais interioranas simplesmente viraram ruína ou escombros. Muitas foram utilizadas com uma outra finalidade ocupada por instituições públicas ou centros culturais. Agora, muitas dessas estações foram, sobretudo no contexto do interior do Rio Grande do Sul, assim como se pensar no interior do Brasil afora, foram ocupadas como residência de ferroviários. Isso é muito legal. Essa é uma estação, por exemplo, secundária de Caxias do Sul, que até hoje é ocupada por um ferroviário. E é justamente por eles morarem ali, muitas delas não ruíram. Aí há várias discussões, o pessoal do patrimônio, da museologia, se de fato essas construções deveriam ser ocupadas ou não por ferroviários, que alguns problematizam, que é um patrimônio público, que foi transformado em propriedade privada. Mas a gente sabe que tem uma complexidade muito grande nessas discussões e, sobretudo, a questão do protagonismo desses caras que realmente trabalharam na ferrovia e estão lá, continuam habitando, continuam fazendo a manutenção, entendeu? Em vias práticas, eles que mantêm de pé. Um pouco foi assim também o próprio Grêmio Esportivo Ferrinho. Se hoje aí ele está aí enquanto um ponto de cultura, foi porque um cara que nem o seu Hélio foi lá no arredor do pé nunca, sabe? Porque se tivesse arredor do pé, de repente não tivesse mais Ferrinho, não tivesse uma construção, não tivesse mais nada. E assim se repete em tantas cidades do Rio Grande do Sul. E Passo Fundo tem uma característica muito legal, e também porque, assim, a gente pensa que a ferrovia está restrita à memória, mas o caso é que ainda existe um sistema operacional de ferrovia, que transporta cargas, não pessoas. Mas ainda existe uma dinâmica de circulações de trem no Estado. Existe também a questão de uma forma de trabalho. Hoje, acompanhando um pouco a tendência contemporânea, a grande maioria dos trabalhadores da ferrovia são terceirizados. Há uma empresa concessionária, a LL, América Latina Logística, tem a Rumo, vivem mudando isso também nesses arranjos econômicos, muda a empresa concessionária é com uma engole a outra, é comprada por outra, tem esses conglomerados, né? Mas a questão é que há ainda essa presença de trabalhadores da ferrovia. Em Passo Fundo, foi um dos lugares que a gente pode observar isso.
né? Justamente essa paisagem e passagem dos trens integrando a dinâmica urbana. E outra questão também, que é justamente se pensar como a população também, porque isso é interessante, não só os caminhos dos trilhos eram de propriedade da empresa, mas também as margens dos trilhos. Não sei dizer exatamente qual é a metragem, mas acabaram ficando esses espaços após a desativação ociosos, né? Ou seja, em Porto Alegre, se tu acompanhar do Maitá até o centro de Porto Alegre, ali o antigo caminho dos trilhos ele foi ocupado por moradias, né, irregulares, que já estão consolidadas, já foram, inclusive, alvo de políticas de revitalização e construção de moradias populares, né, mas se tornaram espaços ocupados. E em Passo Fundo, até hoje tem a questão ainda de ocupações de moradias precárias, né, bairros inteiros, assim, desenvolvidos na beira da ferrovia. E aí, por último, também o Vale dos Vinhedos, que é justamente essa região de Bento Gonçalves, Carlos Barbosa e Garibaldi, onde há uma exploração turística desse imaginário da ferrovia, né? Porque lá está localizado o Passeio de Maria Fumaça, associado com a questão da imigração italiana, né? Que é um pouco espetacularizado em relação a essa exploração pelo turismo, mas também é algo que de uma certa forma é alvo de conflito, também é algo que é comemorado por muita gente, né? Os próprios ferroviários dizem, bom, aquilo lá é um passeio de mentirinha, até tinha, não era bem assim como é que eles viajavam, mas, né, é uma experiência de viagem que remonta um pouco a questão da memória ferroviária, né? Isso é comemorado por eles também. É incrível, porque se há o turismo lá também, isso foi legal. Fiz uma saída de campo lá para a Serra e também muitas casas, tal qual comentei em Caxias, secundárias ocupadas por ferroviários. Essa daí era ocupada por um filho de ferroviário, Roberto Carlos, está super preservada, né? Essa outra estação São Valentim, da Ferrovia do Vinho, ramal desativado. Essa foto lateral dá para ter uma ideia dessas modificações materiais, esses puxadinhos que fazem, né? Em relação às estações do Garibaldino. Né, os trilhos que eu acho bem bacana isso, que é justamente que são um pouco, acabam sendo essas imagens da crise mesmo, né? Os caminhos estão ali, cheios de mato, mas estão ainda ali, né? Os trens não passam, mas os antigos trabalhadores habitam exatamente na beira do trilho ainda. Em Porto Alegre, em Bento, em Caxias e em tantos outros lugares. Aí tem essa outra vila também, lá em Bento Gonçalves, que, assim como em Porto Alegre tem a Vila Ferroviária, em Bento Gonçalves, lá embaixo, sim, saindo do rodovia, tu pega uma estradinha de chão, tu encontra uma vila ferroviária lá no interior de Bento também, umas casinhas de alvenaria. É muito bacana, porque por se tratar mais de interior, assim, as coisas estão mais preservadas. Tu passa lá e tu chega, parece uma cidade à parte mesmo, assim. Esse aspecto de vilas militares, né, também, se a gente percorrer, por exemplo, em Porto Alegre, aqui, ali a região da Parício Borges, avenida ali, também tem muitas construções similares a essa, que é justamente nesse período de construção de vilas militares, que algumas depois foram transformadas em vilas ferroviárias no contexto da Serra. Essa questão que eu estava comentando do turismo mesmo, né, de como é que essa exploração do turismo e o aproveitamento dessa infraestrutura de transporte é trazida e como isso influi também nesse imaginário dos trens, e evoca outros conflitos, porque isso é interessante também, né?
digamos, todos esses moradores de estações secundárias em Bento, eles têm um certo receio da empresa concessionária, com medo que eles estendam a linha turística, que venham a ser desalojados das estações. Então, isso é bem legal também da pesquisa, assim, abarcar, digamos, que por mais que haja diversos projetos de memória, né, e formas de valorização desse patrimônio, isso não está isento de conflitos, né? Esses conflitos existem ainda hoje. Um pouco só para mostrar de como isso é trazido na própria paisagem urbana de Bento mesmo, essa valorização do passeio de Maria Fumaça, as famílias, né? As selfies na frente das máquinas, né? Tem toda essa relação dessas novas gerações, então, com o trem, a partir de uma experiência que é turística, como isso é trazido pela publicidade também, na reconfiguração dos espaços, a título de exemplo, Bento Gonçalves. Confio que seja a última foto essa. Muito legal a apresentação. Só queria agradecer, justamente um pouco mostrar como a pesquisa de antropologia, com imagens, de memória, né, movimenta tantas coisas, movimenta tantas pessoas, mexe com redes de sociabilidade, redes de profissionais, né? Isso é muito bacana, porque isso tudo, a ferrovia, só queria finalizar com isso, só se torna patrimônio justamente porque isso faz sentido para alguém. E faz sentido para quem? Faz sentido para esses ferroviários, faz sentido para quem explora e faz uso desse patrimônio a partir de uma perspectiva turística, faz sentido para os familiares, né, e dessas gerações que tiveram associado isso ao seu histórico familiar, e faz mais, e a partir da mobilização dessas primeiras pessoas que se articulam para divulgar, né, para divulgar essa memória e consolidar ela como patrimônio. Para nós, assim, é muito legal, assim, para quem não conhece realmente essa memória, como quem não pesquisa ou não teve essa memória na sua vivência, a gente tem muito essa imagem do passado, né, como tu mesmo falou, e vocês trazendo esses percursos, tanto das redes ferroviárias, das rotas, das pessoas que vivem lá, mas também como pesquisadores é algo que instiga, fascina também, assim, de ver como é que vocês vão costurando, assim, a pesquisa de vocês, assim, é bem legal, bem interessante. E eu queria agradecer também, assim, na verdade, durante a apresentação, quis fazer alguns comentários, mas achei melhor vocês trazerem os conteúdos de vocês. Tem alguns elementos muito importantes que eu acho que o Guilherme traz, tu também, sobre essa ideia de desejos de memória, que a gente vê muito lá, né, no Ferrinho, como tu mesmo apresentou, com a figura do seu Hélio, né, a força que ele tem, né, de reivindicar esse lugar, dessa reintegração, e ao mesmo tempo a abertura também para que essa memória se ressignifique com a ocupação de outras linguagens, outras formas artísticas. Eu, pelo menos, vou conhecer o Ferrinho a partir do teatro. Eu nunca tinha tido relação com a memória ferroviária a partir do teatro, indo lá nesse centro de memória, conhecendo esse centro cultural, essa vila. E acho que é muito importante isso que tu traz, Yuri, dessa questão da revitalização ali do espaço, da patrimonialização, porque a gente vê que essa resistência dele, né, por mais que eles se esforcem em durar no tempo, como vocês, né, trazem essa perspectiva, as pessoas têm as suas biografias, é importante, e é importante dividir isso, criar novas memórias para que as novas gerações que estão ali se empoderem e entendam a história do lugar que elas vivem, né? Então, acho que a fotografia certamente também auxilia bastante nessa criação de vínculos com a memória de um passado que está no presente e que desse tempo que, na verdade, não é linear, né? Na verdade, a gente está todo o tempo revisitando e reconstruindo, e como é importante integrar
esses aspectos da formação da nossa cidade, da nossa urbanidade, não deixar eles relegados ao passado. A gente vê que aqui em Porto Alegre isso ainda precisa ser feito ali na região do Maitá, e a gente considera essa colaboração assim de pesquisa mesmo muito importante, porque esse é um trabalho que certamente envolve uma rede assim de força para estar falando e para estar atraindo a atenção das pessoas também, para estarem conhecendo esse debate, assim, conhecendo que existe um centro lá cultural que está aberto à comunidade, que está aberto a projetos, iniciativas, para que as pessoas também contribuam também com seus próprios acervos, porque como tu traz essa questão também, vocês trazem da coleção, né, de fotografias, existem outras pesquisas feitas lá com a questão de álbuns de família, mas essa questão da gente também entender a nossa narrativa como um elemento de memória que pode estar imprimindo uma marca na história, e é muito legal essa ideia da antropologia como prática também, né? Como uma prática antropológica, assim, que está em relação com a sociedade, não está isolado num ambiente só acadêmico, digamos assim, mas que está fortalecendo também esses sujeitos, né? Que estão no ativismo mesmo e estão dialogando com outras instâncias, como tu mesmo falou. Eu queria muito ouvir, assim, também conhecer mais quando vocês falam sobre essa ideia de comunidade interpretativa da visual. Queria conhecer um pouco mais, entender um pouco mais esse conceito de etnografia da duração. Não sei se o Guilherme quer comentar mais um pouco alguma coisa, mas a gente fechar. Mas seria muito legal, assim, porque talvez o nosso público ele não esteja tão familiarizado com esse termo, por mais que foi posto ali. Alguns elementos são novos também. A gente divulga esse vídeo para as pessoas da própria comunidade, então seria muito legal poder conhecer um pouquinho mais o que é essa etnografia da duração no tempo, né? De ter uma identidade, uma narrativa que quer durar no tempo. Por que as pessoas querem tanto isso, né? E como isso é forte para, principalmente, em contraste com essa ideia de crise, né? Essa ideia de algo que está desmontado, não vai voltar, e enfim, como é que funciona um pouco mais essas pesquisas, como é que se estrutura, de que forma, enfim, a gente pode conhecer um pouco mais sobre esses conceitos, assim. Alguns pontos que eu acho que foram super interessantes da fala do Yuri, né? Eu acho que, primeiro, um dos elementos muito potentes assim da fala é pensar algo que tu falaste também, né, Paula? São pessoas que estão vivendo um processo de crise, né? Que estão vivendo um processo de fim da ferrovia. E eu acho que o Yuri enfatiza uma certa... Quer dizer, como que as pessoas lidam com isso? Bom, a gente pode colocar em um certo lugar a nostalgia como importante, sim, né? Mas ele diz, eu achei muito bom o que ele falou, né? Outros têm consciência de que a ferrovia não vai voltar, né? Ok, não vai voltar. O que vamos fazer a partir disso, né? Eu acho que esse é um ponto central, tanto das nossas pesquisas, né? Mas que o Yuri ressalta, que existem diferentes projetos de memória, né? Então, e que a gente, né, utilizando essa palavra, de diferentes escalas, né? Pode ser um projeto como o Ponto Cultural Ferrinho, que eu acho que vocês também são um projeto de memória, né? Sim. Mas pode ser um projeto de um trabalhador como Rubem Medeiros, que foi um interlocutor meu, de guardar os seus envelopes ou contra-cheques de pagamento, desde que ele entrou na rede, em 57, até quando saiu, em 88. Né? E eu acho que tem um pouco, um ponto importante, ressaltado pelo Yuri também, que é um conceito da dissertação dele, que é o desejo de memória. Né? Que desejos são esses? Que pulsões são essas, né? Que engajam não só a comunidade ferroviária, mas, como tu bem disse, porque o estudo da memória, eles lidam com a questão da finitude da condição humana. Né? É isso que nos torna seres humanos, né? A nossa única certeza. Né? As religiões já colocam isso, né? De que somos finitos. Né? E portanto, a memória lida diretamente com isso.
né? E esse desejo de continuidade é também não o desejo de imortalidade, né? Mas de carregar aquilo viver, né? E eu acho que isso tem muito a ver com as ferrovias, né? E isso tem a ver com a pergunta, o que tu coloca, de uma etnografia da duração, né? Captar durações é também refletir sobre essa condição, né? A memória é a própria uma própria reflexão sobre essa descontinuidade, sobre um tempo que nos é descontínuo, né? E que nos afeta diretamente. Um esforço de continuidade profundamente mais enfatizar que essa nossa participação aqui, né, em 2020, ou seja, já passados 2 anos da nossa defesa de mestrado, também se junta a esses esforços, né? No sentido, e por isso eu só tenho a agradecer esse convite e por estar no Ponto Cultural Ferrinho, no sentido de um projeto também de continuidade dessa discussão. E é isso, gostaria de agradecer, não sei se o Yuri quer comentar alguma coisa, acho que gostei muito de ouvir ele de novo, né? Rememorar, né, essa pesquisa. Não, só entrar um pouco na questão que acho que quando a gente traz ao público, né, a gente sempre comenta isso, eu e o Guilhermo, em redes e outras coisas. Quando a gente fala de memória, a primeira disciplina que a gente pensa propriamente é a história, né? Então, se abordar a memória a partir de um outro campo disciplinar que não a história ou a museologia, enfim, né, campos afins assim, mais bem relacionados por parte do grande público em relação à memória, é se fazer algumas reflexões específicas. E um ponto-chave, justamente, dispensar uma etnografia da duração é justamente isso. Pensar memória não enquanto algo acomodado e fixo no passado estanque, mas se pensar justamente que a memória, né, aquilo que estamos fazendo hoje, constrói uma memória também, né? Ou seja, fazer uma etnografia da duração não seria apenas fazer um inventário sobre aquilo que foi, mas se prestar a fazer algumas reflexões sobre como essa memória continua em transformação também agora no presente, né? Quais os impactos dessa construção da memória, seja para um coletivo, seja para um grupo, seja para a sociedade civil, de um ponto de vista mais amplo, né? Pensar nessas articulações de como essa memória se desenha hoje, como essas durações se desenham hoje. Eu, no meu caso, quase 10 anos de pesquisa, Guilhermo, por aí também, quase isso aí. Muitos interlocutores já partiram, né? Mas compartilharam essa história conosco, né? Ou também conseguiram integraram outros espaços também, né? Através de suas biografias, suas doações de seus acervos. Ou seja, são formas da agência dessas pessoas, ainda que no período de velhice, estarem ativas e estarem compartilhando, né? A memória dos quais eles são tributários, ela permanece. Isso é um pouco e vai da nossa perspectiva, propriamente, enxergar de que forma isso acontece, né? E refletir um pouco sobre esse processo. Muito obrigada. Convidamos, então, ao público que nos assiste a curtir, compartilhar, comentar, se gostou, se tem alguma pergunta. Muito importante, a gente fica com essa tua última frase, né, sobre a memória, e a convidamos a todos também para conhecer, quando possível, o Centro Cultural Ferrinho, né, pessoalmente, por enquanto só virtual, nos seguir no Instagram, aqui no YouTube também. E então agradecer a vocês dois pela disponibilidade. Com certeza vocês são aliados do Ferrinho, a gente conta com vocês para seguir esse trabalho, essa continuidade, né, esse debate também. Então é isso. Saudações a todos.